Olá pessoal, dando continuidade à série de vídeos Traços Biográficos, hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a história de Caibar Schutel, o bandeirante do Espiritismo. O interessante é que uma das passagens que consta no vídeo foi fonte de pesquisa num trabalho de um companheiro aqui de Rio Claro, o senhor José Carlos da Costa Custódio, cujo trabalho é Subsídios para a História do Espiritismo. Então assim, vamos lá, aproveitem o vídeo, espero que gostem. Pessoal, como eu falei anteriormente, então, na nossa série de traços biográficos, hoje nós conheceremos um pouquinho mais da história de Caibar de Souza Schutel. O casal Antero de Souza Schutel e Rita Carolina Tavares Schutel bem que tentaram. Primeiro tiveram D'Artula, nascida em abril de 1864. Em agosto do ano seguinte, nasce Adalgisa. As duas filhinhas, no entanto, partiram cedo. Com pouco mais de 1 ano e meio de vida, D'Artula teve meningite e faleceu em novembro de 1865. Adalgisa não chegou a completar o primeiro ano de existência terrena. Uma tuberculose mesentérica levou também a segunda filha do casal em julho de 1866. Ainda uma pequena chama de esperança, no mês seguinte à morte de Adalgisa, agosto de 1866, nasce a terceira filha, Maria. Mas a pequena não resistiu ao diagnóstico de catarro sufocante e em novembro daquele mesmo ano também desencarnou. O casal não desistiu. Pouco mais de 2 anos passados da triste sequência de nascimentos e mortes, em 22 de setembro de 1868, a família de Antero e Rita finalmente se iluminou de novo, e desta vez com o nascimento de um menino. Chega ao mundo Caibar de Souza Schutel. O Sr. Antero Schutel era um bem-sucedido leiloeiro na capital do Império. Grandes vendas, altas comissões, Antero desenvolveu o lado mais pernicioso daquele que ganha muito dinheiro. A vida social desregrada e altas somas de dinheiro utilizadas em cassinos nas noites cariocas. Isso fez com que o pai de Caibar deixasse o corpo físico em abril de 1877 devido a complicações hepáticas. Dona Rita estava grávida quando seu marido morreu. E no mês de setembro daquele ano de 1877, mês de aniversário do pequeno Caibar, chegou o seu presente, um irmãozinho. Porém, Dona Rita adoeceu por ocasião do parto. A febre puerperal, avançando para uma infecção generalizada, atingira mortalmente. E no dia 24 de setembro de 1877, 2 dias depois do aniversário de Caibar, Dona Rita também retorna ao plano espiritual. O pequeno Antero nasce bem, porém, sem os carinhos maternais, resiste por apenas 3 anos e também desencarna. Caibar, então, órfão aos 9 anos de idade, de pai, de mãe e sem nenhum irmão, vai morar com o avô paterno, o Sr. Henrique Schutel. O Sr. Henrique Schutel era um homem rico, porém rígido e severo. Ele tinha acesso à alta sociedade, inclusive à corte imperial, com contatos com o próprio Dom Pedro II. O avô então matricula Caibar no colégio que era referência em educação no Brasil naquele momento, o Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. O garoto tinha 12 anos de idade e permanece ali no colégio por 2 anos.
No tempo que estudou no Colégio Dom Pedro II, Caibar chegou a ver o imperador por algumas vezes. Figura ilustre que sempre visitava o colégio, Dom Pedro II acompanhava as atividades, marcando em missas, eventos e até nos próprios exames a sua presença. O colégio era um dos lugares preferidos do imperador. Ele costumava dizer: "Eu só governo duas coisas no Brasil, a minha casa e o colégio Dom Pedro II." Tamanho era o carinho que ele tinha pela educação. Abriremos um parênteses na narrativa do nosso personagem principal para comentar um pouquinho sobre Dom Pedro II. Segundo o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Dom Pedro II é o espírito de Longinos, que foi o soldado com a lança que perfurou o corpo de Jesus quando ainda na cruz. Longinos, segundo Humberto de Campos, preparou a sua volta para a Terra depois de outras existências tecidas de abnegações edificantes em favor da humanidade. E no dia 2 de dezembro de 1825, no Rio de Janeiro, nascia aquele que seria no Brasil o grande imperador, e que, na expressão dos seus próprios adversários, seria o maior de todos os republicanos da sua pátria. Esse parênteses, na verdade, é para entendermos um pouco melhor um outro ponto em que citaremos mais adiante em nossa narrativa sobre a vida de Caibar Schutel. Já por essa época, Caibar, com aproximadamente 15 anos, seguia os passos do pai, que tinha sido um boêmio inveterado. O menino, apesar de muito novo, gostava dos bailes e das noites cariocas. E com a rigidez do colégio Dom Pedro II e a pouca disciplina de Caibar nos estudos, culminaram que ele abandonasse os livros escolares. Caibar, tendo deixado os estudos no colégio Dom Pedro II, tinha que provar para o avô, para si mesmo e para todos que não era um desocupado. Então consegue um emprego de aprendiz de farmácia no estabelecimento da Rua 1º de Março, no centro do Rio de Janeiro. O jovem conseguiu se especializar como farmacêutico prático, adquirindo conhecimentos na manipulação de xaropes, poções, essências e remédios. Diga-se de passagem, Caibar tinha muito jeito para os negócios de farmácia. E no ano de 1885, no dia 28 de setembro, o Sr. Henrique Schutel, o avô de Caibar, também retorna ao plano espiritual. Sem mãe, sem pai e sem avô, aos 17 anos o jovem se vê sozinho no mundo. E por essa época, Caibar começa a sentir alguns problemas pulmonares e resolve procurar um médico. Então, o doutor diz a ele: procure outra cidade, caso não queira seguir o mesmo caminho de seu pai. Então Caibar, muito jovem nessa época, rebusca o mapa, olha e vê o fim da linha férrea que estava iniciando em todo o Brasil. Junta suas poucas coisas em um baú, toma o trem e vai em destino ao fim da linha no interior do estado de São Paulo. Desembarcou na cidade de Araraquara e foi logo procurar um emprego na sua área de atuação. Logo conseguiu um emprego na farmácia Moura, cujo proprietário, o Sr. João Batista Raia, onde a família herdeira ainda mantém a tradição no setor farmacológico na atualidade. Logo, Caibar foi promovido ao cargo de gerente. Isso teria acontecido por volta do ano de 1891. Porém, Caibar se sentiu injustiçado por uma questão que o Sr. João Batista o chamou a atenção. Então, o rapaz pediu demissão. Logo então, foi procurar emprego na cidade de Piracicaba e conseguiu trabalhar na farmácia Neves por um tempo. Então,
Guardando algumas reservas, Caibar volta para Araraquara e adquire um pequeno sítio para cultivo de frutas e verduras. E aí entra o ano de 1895 e Caibar muda-se para a cidade de Itápolis, cerca de 90 quilômetros de Araraquara, e ali começa a desenvolver suas qualidades políticas. E foi ali, na cidade de Itápolis, que Caibar se encantou por uma bela jovem de nome Maria Elvira de Silva e Lima. Com ela viveu importantes e inesquecíveis momentos. Antes de Caibar, Dona Mariquinhas, como ficou conhecida mais tarde, viveu um romance que não deu certo. Além de abandonada, ficou malfadada na cidade. Era comum mulheres se tornarem difamadas por qualquer coisa naquela época. E assim, depois de um tempo, na época de oficializar o casamento, Caibar fez questão que a cerimônia fosse realizada no cartório da cidade de Itápolis, de onde Mariquinha tinha saído totalmente desacreditada pela família e pelo povo. O respeitado farmacêutico de Matão queria mostrar para o pessoal daquele lugarejo que aquela mulher era digna e respeitada e estava se casando com um homem de bem e que a amaria por toda a vida. Essa prova de amor Mariquinhas nunca iria se esquecer. E no final daquele ano, 1895, Araraquara sofre um terrível surto de febre amarela. Caibar volta para a cidade para ajudar toda a população com sua experiência de farmacêutico e contribui para salvar muitas vidas. No ano seguinte, 1896, o então jovem Caibar Schutel se transfere de maneira definitiva para uma pequena vila que surgia distante a algumas dezenas de quilômetros do centro de Araraquara, o vilarejo de Bom Jesus das Palmeiras do Matão. Mais tarde, esse vilarejo viria a se tornar a cidade de Matão. Ao seu lado, a companheira Maria Elvira da Silva e Lima, a Dona Mariquinhas. E ali, na vila de Bom Jesus das Palmeiras do Matão, Caibar contribui de maneira expressiva para o desenvolvimento do local. Com sua experiência como político, administrador, comerciante, farmacêutico, ele se desdobra para conseguir muitas melhorias e obras públicas que vão transformando toda aquela localidade. E em 28 de março de 1899, quando a vila ganha a emancipação e passa à condição de município, Caibar é eleito com muito apoio de toda a população o primeiro prefeito da cidade de Matão. Caibar era um católico praticante, devoto de Nossa Senhora Aparecida. Era um fiel pagador de promessas, acostumado a puxar procissões. Schutel era daqueles que colocava cruzes na estrada quando morria alguém no local. Um fato, porém, começa a chamar a atenção de Caibar. Eram os frequentes sonhos com os pais. Sonhos que, por vezes, incomodavam, porque eram reais demais. Era como se, em determinadas noites, recebesse visitas, sentindo a presença física dos queridos genitores, com aquela sensação de que, quando despertava e abria os olhos, seus pais estavam ali, ao seu lado, na sua cama. Seria ilusão? Caibar leva o assunto para o padre, pois era difícil admitir a presença física dos queridos pais mortos há tanto tempo. O religioso teria tentado explicar o fenômeno, levando para o patamar da imaginação do sonhador. Para o padre, o contato com os mortos seria algo impossível. Assim, recomendou várias missas em nome das almas dos parentes mortos. O ótimo relacionamento de Caibar em toda a cidade não demorou a levá-lo diante de dois cidadãos que provocariam profunda mudança na maneira de encarar aqueles encontros do além.
o Sr. Quintiliano José Alves e o Sr. Calixto Nunes de Oliveira realizavam reuniões ditas proibidas pela Igreja Católica. E logo na primeira reunião, depois de várias comunicações espirituais se sucederem, um espírito bondoso traz uma mensagem diretamente a Caibar. Ele diz para que o jovem se prepare para as tarefas importantíssimas que tem na divulgação e manutenção da doutrina espírita naquelas terras. O espírito comunicante se identifica como Dom Pedro II. O nosso jovem Caibar não imaginaria, depois de tantos anos, um reencontro com aquela figura que teria testemunhado com ele nos tempos do colégio que levava o seu nome. Uma emoção tomou conta daquele novato, interessado pelas comunicações com os espíritos. Comentando esse fato com um amigo caixeiro viajante da cidade de Itápolis, o mesmo lhe presenteou com um exemplar da revista O Reformador. Caibar leu a revista com muita atenção e se interessou profundamente pelo assunto. Afinal, tudo aquilo que ele vivenciara naquela reunião com os espíritos já era estudado com evidente seriedade, inclusive em outros países. O amigo, então, teria lhe recomendado a leitura das obras básicas do Espiritismo, composta por 5 livros, se ele quisesse se aprofundar no assunto. Sem perda de tempo, Caibar encomendou todos os livros da codificação. O estudo daquelas obras causaria mudanças profundas nas ideias e nos valores de Caibar Schutel. Os conceitos ali apresentados propunham um novo paradigma, o espiritual. E com o estudo e compreensão das obras da codificação da doutrina espírita, não demorou para Caibar Schutel iniciar as suas obras em favor daqueles que mais precisavam e necessitavam na cidade de Matão. E no dia 15 de julho de 1905, então, é fundado o Grupo Espírita Amantes da Pobreza. Como Caibar era um homem bastante influente na pequena cidade de Matão, os trabalhos de divulgação do Espiritismo e também de auxílio aos mais necessitados no Grupo Espírita Amantes da Pobreza começaram a incomodar os padres da região. E os ataques por meio da mídia impressa não tardaram a acontecer. E então, como modo de defesa aos opositores da doutrina espírita, em agosto de 1905, Caibar Schutel lança o periódico O Clarim, tocando as trombetas, defendendo as verdades da doutrina espírita. Começa aí a sua fama de bandeirante do espiritismo. No início, o jornal O Clarim saía quinzenalmente e era impresso na cidade de Taubaté. Imaginem vocês, naquela época, que não existia o automóvel, uma cidade que era distante 400 quilômetros aproximadamente de Matão. Era um trabalho hercúleo para todos aqueles que iniciaram a tarefa com o jornal O Clarim. Depois de um tempo, conseguiu-se que a impressão do periódico viesse para as gráficas de Matão e Araraquara. Até que, em 1907, com muito trabalho e ajuda de diversos colaboradores, Caibar consegue adquirir as primeiras máquinas de impressão e o jornal passa a ter uma sede com oficina própria. E foi no ano de 1908 que o jornal O Alfa, da cidade de Rio Claro, estado de São Paulo, promove um debate entre o professor Faustino Ribeiro Júnior, protestante que realizava curas através do magnetismo, e Caibar Schutel, que defendia os preceitos da doutrina espírita com galhardia. De toda essa polêmica que surgiu nesse debate, que perdurou por várias edições do jornal de Rio Claro, Caibar publica seu primeiro livro intitulado
Espiritismo e Protestantismo, no ano de 1911. Caibar ainda publicaria mais 15 livros pela editora O Clarim, sempre defendendo os preceitos da doutrina espírita e explicando de maneira muito clara os conceitos do espiritismo. E nos anos que se seguiram, as atividades de Caibar Schutel continuaram de maneira intensa, seja na divulgação e defesa da sua tão querida doutrina, através das páginas de o periódico O Clarim ou dos livros que publicava, sejam no âmbito político da cidade, contribuindo com suas experiências, lutando sempre por condições melhores de vida para a população menos favorecida, como no caso da criação da Santa Casa de Misericórdia de Matão, em que houve uma contribuição evidente e expressiva do nosso Caibar Schutel. Sejam como o homem de bem que praticava a caridade a todo instante e ajudava a todos que o procuravam, sem olhar para a raça, credo ou condição social da pessoa. Caibar encarnava o verdadeiro seguidor do Cristo, e o praticante da sentença fora da caridade não há salvação. Conta-se que era frequente se ver a ambulância do seu Schutel, como era conhecida uma charrete puxada a cavalos, indo aos sítios e lugares mais distantes da cidade para atender aos doentes e levar medicamento para o corpo e alento para o espírito. Caibar também assistia a todos os que chegavam à cidade com a hanseníase, conhecida na época como lepra, que ainda não tinha cura. Os portadores dessa enfermidade eram jogados para fora de suas casas pelas próprias famílias, que tinham medo do contágio, e os administradores públicos não sabiam como lidar com o problema. Então, em algumas cidades, existiam lugares que abrigavam esses doentes, que mais pareciam um verdadeiro inferno, pela falta de cuidados e pela condição de mutilação que a doença causava em seus portadores. Aqueles que chegavam a Matão, portando a hanseníase, eram tratados por Caibar com carinho e atenção. Por esse e por muitos outros motivos, Caibar Schutel ficou conhecido como o pai dos pobres de Matão. Mas Caibar ainda não estava contente. Em uma conversa com um amigo, ele disse: "Fundamos o periódico O Clarim para os simples e os humildes. Eu queria muito fazer uma revista que fosse direcionada a um outro público. Gostaria de poder alcançar um segmento mais específico e intelectualizado. Quando vejo o volume de correspondências que recebo do estrangeiro com um material tão bom e que tenho que arquivar sem poder dar divulgação, isso me condói bastante o coração." E com a ajuda desse amigo Luiz Carlos Borges, no dia 15 de fevereiro de 1925, a editora O Clarim lança a Revista Internacional do Espiritismo. E naquele mesmo ano, no mês de setembro, ambas as revistas de Matão, O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo, foram representadas no Congresso Espírita Internacional, que foi realizado na cidade de Paris, na França, e presidido pelo filósofo Leon Denis. Entre os meses de agosto de 1936 e maio de 1937, a rádio PRD4 de Araraquara levou ao ar 15 conferências radiofônicas com Caibar Schutel, inaugurando assim uma nova maneira de divulgação da doutrina espírita. Caibar demonstrava assim o seu pioneirismo, buscando levar a doutrina espírita a todos os cantos onde conseguisse fazer chegar, utilizando para isso de todos os meios disponíveis em sua época, inclusive os mais recentes, como era o caso do rádio. Esses programas deram origem ao último livro publicado pelo grande divulgador, o
bandeirante do espiritismo, Caibar de Souza Schutel. E no ano de 1937, Caibar Schutel, já com 69 anos de idade, e Chico Xavier tinha apenas 26 e estava iniciando a sua vida missionária. Então, ocorreu um encontro na Sociedade Metapsíquica de São Paulo, na capital do estado, num evento conhecido como a Semana Metapsíquica. Esse encontro deixou boas lembranças em ambos os personagens queridos da doutrina espírita. Caibar sabia que em algum momento deveria voltar ao mundo espiritual e pressentia que esse momento estava próximo. Os amigos contam que ele andava mais reflexivo do que o normal. Uma carta, descoberta depois, mostra o quanto Caibar tinha consciência dos seus deveres. Carta a Jesus. Minha veneração eterna, meu grande Mestre e Senhor. Tem voltadas para mim as vossas vistas. Eu sei que os sofrimentos na terra têm um fim providencial. Os meus, vós os conheceis muito bem, porque todas as minhas lágrimas têm chegado a vós, e todo o meu choro tem sido ouvido por vós. Tenho-os feito sempre acompanhar com rogativas de misericórdia, que também não me têm faltado. Reconheço vossa constante ação animando-me. O meu sofrer não o atribuo à vingança de Deus, porque não creio na pena de talião. Felizmente, já concebi o Supremo Senhor revestido dos seus atributos superiores. O meu sofrer e os sofrimentos que me têm assaltado talvez tenham por escopo me desapegar deste mundo e, ao mesmo tempo, preparar-me para receber a morte sem temor e como um anjo libertador que me isolará das tribulações e lutas inglórias deste mundo. Creio que no outro mundo, pela sua proximidade deste, não pode também deixar de ser um reflexo deste, mas eu estou preparado para passar por este reflexo como se atravessasse uma ponte, talvez um pouco longa, mas que não levarei tempo a transpor. Este meu dizer não é um laivo de orgulho, mas traduz o conhecimento de minha individualidade que não deseja e não se aclimata onde não há paz e progresso, e onde reinam as competições e a materialidade. Amigo do progresso, revestido deste amor que nos ensinastes a cultivar, animado de sentimentos altruísticos e caridosos, como me julgo, propenso a uma fé sempre crescente e confiante num bom futuro para o qual Deus a todos criou, eu creio que, ajudado pelas vossas graças, vencerei essa etapa almejada e pela qual me esforço, suportando sofrimentos. Mas, Senhor, vos peço, continuai a amparar-me, que eu ajudarei a vossa obra. Dai-me o que aqui na terra se chama paciência, resignação. Amparai-me, permitindo que meu guardião e os meus protetores não me abandonem. Abençoai-me, Senhor Jesus. O servo Caibar. Caibar Schutel, Matão, 13 de novembro de 1937. E no início do ano de 1938, com quase 70 anos de idade, o incansável Caibar de Souza Schutel se vê abatido por alguns dias em sua cama. No dia 30 de janeiro, vítima de problemas cardíacos e respiratórios, o bandeirante do espiritismo deixa o plano físico e retorna à pátria espiritual. No seu próprio velório, Caibar se comunica, dizendo que não quer nenhum túmulo ornado e pomposo, mas se quiserem, podem colocar uma lápide com os dizeres: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Vários líderes espíritas, além de amigos, estiveram presentes no enterro. Na semana que sucedeu a morte de Caibar, centenas de telegramas vindos de todo o Brasil e do exterior chegaram à redação de O Clarim. Uma boa parte das homenagens foi publicada nos periódicos seguintes.
O compromisso de continuar a obra iniciada por Caibar Schutel não poderia parar, como realmente não parou. E dessa forma, nós vamos encerrando mais um vídeo da nossa série Traços Biográficos, deixando nossa eterna gratidão a Caibar Schutel por tudo que nos deixou como divulgador e defensor da doutrina espírita, mas principalmente com o seu exemplo de caráter e de homem de bem. Obrigado, Caibar. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado e eu sugiro que pesquisem mais as fontes que eu deixei aí como referência e outras mais que nós temos na literatura espírita. Caibar Schutel tem uma história muito rica e eu consegui, na verdade, colocar muito pouco dos detalhes da história de Caibar. Eu sugiro também àqueles que quiserem e que tiverem curiosidade para conhecer um pouquinho mais da história de Caibar, que sigam até Matão. Lá existe o Memorial Caibar Schutel, um lugar muito bacana, onde a gente consegue conhecer a história de Caibar muito bem. Então assim, é isso que eu sugiro também para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais, ok? E aí eu peço para vocês então, se gostaram do vídeo, deixem aí os comentários, deixem seu like também nesse vídeo e mandem sugestões para que a gente possa fazer próximos vídeos aí com a história de personalidades do Espiritismo, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.